Oi, tudo bem com vocês? Para você que é novo aqui no meu canal, meu nome é Eusilene e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer este pão aqui, que é um pão delicioso e muito simples de fazer. É um pão que eu faço aqui direto aqui em casa, direto. Eu levo lá pra feira, eu vendo lá na feira, eu faço aqui pra gente tomar café da manhã, pra gente tomar café da tarde. E ele é um pão também que se você quiser fazer ele recheado, ele fica muito gostoso. Você pode rechear ele com coco, pode rechear ele com presunto e mussarela, que também fica muito bom. Então, se você quiser aprender a fazer essa receita aqui, fica comigo até o final, que você não vai se arrepender. Pois é um pão muito gostoso e muito fofinho. Olha pra você ver. Muito gostoso mesmo. Então, bora pro vídeo? Então, pessoal, pra gente começar, eu vou usar esse copo de medida aqui. Ele tá apagado, mas ele leva 500 ml. Eu vou colocar aqui aproximadamente 400 ml de leite. Como eu já tô acostumada aqui de fazer, eu já faço por olho mesmo. Mas é 400 ml de leite. Vou usar 3 colheres de margarina. Pode ser a margarina da sua preferência. 3 colheres. Eu tô usando essa aqui bem cheia porque é uma colher menorzinha. Mas se for uma colher de sopa daquele tamanho normal, são 3 colheres, razoável. Aí aqui, depois que eu colocar essa margarina aqui dentro, eu vou terminar de encher o copo com óleo. Vou terminar aqui de encher com óleo. Vou mostrar aqui pra vocês. Aproximadamente um dedo de óleo. Eu coloco tudo junto para não sair da medida, que aí fica tudo certinho, todos os pães com o mesmo gosto, com o mesmo sabor. Aí eu já tenho costume de fazer desse jeito. Agora eu dei uma mornada nele aqui no micro-ondas, só para dar uma aquecida. Aí eu misturo aqui para mim tá colocando o fermento. Misturo bem aqui para tentar homogeneizar. Tô muito boa para falar. Mas aí eu viro aqui numa bacia mais larga, porque eu vou sovar o meu pão dentro da própria vasilha. Mas se vocês quiserem sovar na banca, na pedra, também pode, não tem problema. Eu vou usar 2 colheres de fermento. Essa colher aqui é um pouquinho maior, tá vendo? Essa menorzinha aqui que eu usei para manteiga. Essa maiorzinha aqui eu vou usar para poder colocar o fermento. São 2 colheres, sim, cheia. Não muito tupetuda, mas cheia. Este é o fermento biológico seco. Eu compro um pacote maior porque eu tenho costume de fazer, mas pode usar 2 pacotinhos daquele de 10 gramas, caso você for comprar o pacotinho. São 2 dele. Aí eu misturo bastante aqui, deixo ele dar uma inchada, né? Que ele dá uma inchada, pra mim tá misturando os outros ingredientes. Eu vou usar aqui 8 colheres de açúcar. Pode ser qualquer açúcar mesmo, açúcar cristal, açúcar refinado. São 8 colheres. Aí eu coloco aqui, dou uma misturada também. Eu tenho costume de a cada ingrediente que eu for colocando, eu vou misturando. Mas é questão só de costume mesmo. O fermento já deu uma derretida aqui no meio do leite, né? Agora aqui, eu vou estar colocando o ovo. Vou tirar esse trem daqui pra não atrapalhar. Mas neste copo aqui, que eu fiz a medida, eu vou colocar os 3 ovos. São 3 ovos. Vou colocar tudo aqui neste copo. E vou estar batendo ele, misturando ele com a colher mesmo. Só pra dar uma quebrada na gema e dar uma misturada nele. Os ovos, se for um ovo bem grande, vocês podem colocar só 2. Como os meus ovos aqui estão bem miudinhos, eu coloquei 3. Aí eu misturo ele bem aqui, pra mim tá colocando nessa misturinha aqui pra gente tá fazendo o nosso pão. Gente, esse pão é muito fácil. Se vocês seguirem aqui do jeitinho que eu tô fazendo, não tem como dar errado. É muito fácil mesmo. E eu faço esse pão em época de frio, em época de calor, em qualquer tempo. Tem gente que não gosta de fazer pão quando tá frio,
mas eu faço ele do mesmo jeito e ele dá super certo. Eu vou deixar aqui no canto aqui o tempo só de eu estar untando a forma. É só mesmo para o fermento estar agindo aqui nesse leite. Mas é coisa assim bem rápido, o tempo de eu untar a forma. Eu uso uma forma média e divido esse pão aqui em três. A massa em três para mim fazer 3 pães. Depois que eu untar aqui, eu passo esfarinho com farinha normal, só para não grudar. Eu cheguei nessa receita aqui aprimorando, né? Fazendo dia a dia, com a prática, a gente vai mudando alguma coisa aqui, alguma coisa ali. E acabou que chegou nessa aqui, que eu gostei bastante, ficou muito bom. Então, eu tô sempre fazendo do mesmo jeito. Agora, eu vou colocar aqui por cima aqui, uma pitadinha de sal. Uma pitadinha não, meia colher de sal, né? Aí, tá misturando aqui pra mim colocar, tá colocando o trigo pra gente amassar o nosso pão. Aqui eu vou gastar aproximadamente 1 quilo de farinha, não chega a gastar 1 quilo todo. Porque eu gasto um pouco para poder estar esfarinhando a forma, eu gasto um pouco para poder colocar na banca para me enrolar depois. Então, não gasta todo o pacote de 1 quilo, não. Aí eu vou colocando. Aí é muito importante também a gente ir colocando aos poucos, porque vai depender muito de farinha para farinha. Tem farinha que você usa mais, tem outras que você usa menos. Eu não sei explicar o porquê que acontece isso, mas eu já senti muita diferença de uma marca para outra. Então, por isso que eu falo, toda receita sempre vai colocando a farinha aos poucos e vai sentindo como que tá ficando a sua massa. Se sua massa tá ficando mais firme, se ela tá ficando muito mole. Então, você tem que estar sentindo. O pão, geralmente, você não pode deixar ele muito duro, porque senão ele assa, ele fica aquele pão ressecado, aquele pão esfarelento. E quando você deixa a massa mais maleável, uma massa macia, ele fica um pão mais fofinho, né? Um pão mais gostoso. Então, eu faço o pão assim, vou colocando aos poucos, vou misturando, vou sentindo a massa, até chegar no ponto ideal para tá deixando ele crescer para tá fazendo o pão depois. E outra coisa também, se vocês quiserem estar aproveitando essa receita aqui, para estar colocando um sabor no seu pão, você pode estar colocando uma essência de baunilha, você pode colocar um pouquinho de coco na massa também, que fica muito gostoso, né? Raspinha de limão, né? Fica uma delícia fazer assim, com canela, né? Então, a gente vai usando a imaginação para estar fazendo um pão assim bem gostoso. Agora que eu vou lavar as minhas mãos aqui, eu vou lavar bem lavada e secar bem sequinha para mim tá sovando essa massa. Que agora não tem jeito, tem que colocar a mão na massa mesmo, literalmente. Então eu vou sovar ele bem aqui nessa vasilha, minha mão já tá sequinha. Vou sovar ele bem, tem que sovar bem mesmo. É aconselhado você usar na banca, né? Você sovar ele e rasgando a massa na banca. Mas se você conseguir sovar dentro de uma vasilha, uma vasilha mais firme, também dá certo, né? Igual essa vasilha aqui é uma vasilha mais grossinha, então não tem problema, eu vou sovar dentro dela. Só na hora de eu estar dividindo os pães e enrolando que eu vou sovar. Eu uso o punho mesmo, tá vendo? Eu uso o punho mesmo pra me sovar ele bem, colocar força na massa. Você pode despejar força dentro dessa massa aqui mesmo, porque o pão ele tem que ser bem sovado para ele ficar fofinho, para ele ficar um pão macio. Eu uso o punho porque é onde eu consigo colocar a força. Mas tem gente que coloca, vai esfregando com a mão mesmo, é normal. Olha, como vocês estão vendo, eu tô colocando aqui a farinha aos poucos. Eu vou sentindo a minha massa e vou colocando a farinha aos poucos. Ela não fica assim, não desgruda de tudo, mas ela fica soltando da vasilha. Então, na mão costuma ficar grudando mesmo, mas é normal. Mas na vasilha você sente. Se você quiser usar a bancada, igual eu falei, pode fazer também. Como essa vasilha minha é uma vasilha mais grossa, né, mais firme, eu consigo sovar o pão aqui dentro. Eu acho melhor. Mas aí vai da preferência de cada um, né? O que você acha mais fácil pra você. Agora eu vou estar aqui desgrudando essa massa que sobrou da minha mão. Vou colocar bem pouquinho de trigo aqui
e vou estar desgrudando pra mim tá sovando ela e enrolando pra deixar ela crescer. Agora aqui já tá no ponto bom, no ponto ideal aqui da minha massa. Só vou bolear ela aqui. Vou dar uma salvada aqui nela boa e vou bolear ela pra deixar ela aqui num canto crescendo. Tá vendo que ela tá uma massa ainda grudenta, mas tá uma massa macia. Tá vendo? Eu gosto de deixar ela assim, ó. Ela ainda tá grudando um pouquinho na mão, mas é assim mesmo que ela tem que ficar. Se você for colocando muito trigo nela, ela fica um pão duro. Pronto, agora eu vou pegar um pano, né? Um pano de prato. Vou tampar ele aqui e vou encostar ele num canto aqui, deixar ele mais ou menos 40 minutos crescendo. Bom, agora que ele já cresceu bastante, olha. Tá vendo? Eu vou tá tirando aqui, colocando ele na banca. Eu sequei muito bem aqui a minha banca, tá limpinha, tá bem sequinha. Vou tá colocando agora um pouquinho de trigo. Vou esfarinhar aqui um pouquinho de trigo. Tá vendo que eu não gastei meu trigo todo? Olha o tanto que sobrou, ó. Sobrou bastante ainda. Mesmo assim, ainda vai sobrar um pouco ainda. Eu tô fazendo meu pão todo, ainda vai sobrar. Coloquei aqui, mas eu acho que eu coloquei muito. Nem precisava ter colocado isso tudo, não. Vou virar minha massa aqui na pedra. Olha como tá uma massa macia, fofinha. Bom, agora essa massa aqui, eu vou dividir ela, né? Vou dar uma enrolada aqui pra tirar o ar nela. Vou dividir ela em 3 pedaços. Procure dividir ela em 3 pedaços mais parecidos, mesmo tamanho. Não é sempre que eu consigo fazer isso, não, mas é bom, né, tá colocando o mesmo tamanho, porque vão assar junto e assam por igual. Aí eu deixo aqui as bolinhas aqui, pra mim tá enrolando ela, fazendo formato de pão. Na verdade, você pode fazer no formato que você quiser, de trancinha, enroladinho, do jeito que você acha melhor. Tirei aqui um pouco do excesso de farinha. Eu vou estar espichando aqui a minha massa. Você pode espichar ela com rolo, com a garrafa, do jeito que achar melhor. Eu vou espichar aqui com a mão mesmo, que eu já tenho o costume de fazer assim. Espicho ela bem com a mão e vou enrolando ela. Aí vou espichando e enrolando, espichando e enrolando, para ela ficar bem presinha aqui. Não tem segredo não, só enrolando, ó. Aí aqui já virou um pão, só dá uma ajeitada nele, ajeito bem e coloco na forma. Aí eu vou dando uma apertadinha nele aqui nas emendas e isso eu vou fazer com todos, do mesmo jeito vou fazendo aqui. Depois de tudo enroladinho, eu vou tampar com o pano de prato novamente e deixar crescer até dobrar de tamanho. Bom, eu deixei aproximadamente uns 40, 50 minutos, não sei bem o certo, mas ele já cresceu bem, já deu o tamanho da forma e vou colocar para assar. Prontinho, eu coloquei ele no forno pré-aquecido a 180 graus, ele ficou 35 minutos. E está assadinho, está perfeito. Ele ainda morno, eu vou passar margarina por cima dele para dar aquele brilho que tem os pães. A gente coloca margarina. Mas se você quiser colocar ovo antes dele assar, pode também, tá pincelando o ovo antes. Mas eu prefiro estar colocando a margarina depois de assado, que eu acho que fica mais bonito. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar aqui no comentário que eu estarei esclarecendo aí para vocês. E se vocês experimentarem, me diga aí o que vocês acharam, tá bom? Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!